chamo Rene de Filho, eu sou fisioterapeuta aqui da cidade de João Pessoa, Paraíba, e sou especialista em joelho, coluna e quadril. Eu sou Bruno Rabelo, sou aqui da cidade de Salvador, Bahia. Atualmente sou estudante da Universidade Federal da Bahia. Eu sou Carmen Carneiro Leão, sou fisioterapeuta em Recife, Pernambuco, formada há 18 anos. Eu atuo na área de trauma ortopédico, tanto no serviço público de referência do Estado, como no setor privado, com meu consultório particular. Meu nome é Erika Silva, eu sou fisioterapeuta, atuo aqui na cidade de Caruaru, na área de fisioterapia ortopédica e lesões esportivas. Para mim é muito fácil gravar esse vídeo, por quê? Porque o meu coração ele transborda de gratidão por tudo que eu aprendi. O meu público antes acabava sendo profissionais, só que não eram os profissionais que iam querer o meu serviço. Eu não tinha a menor noção do que era marketing para a fisioterapia. Inclusive eu tinha muitos preconceitos em relação a algumas propagandas que eu via nas redes sociais. Quero dizer para vocês que isso mudou definitivamente a minha visão sobre como implementar as estratégias para crescer o meu perfil profissional. Mudando muito e ampliando muito o meu conceito da divulgação dos meus serviços, da valorização do meu trabalho. Eu acabei nesse período da pandemia aumentando em mais de 20% o número desses seguidores. Também tive a coragem, de abrir o meu Instagram profissional. Eu perdi o medo, inclusive, de falar mais superficial, na linguagem que o paciente entende, porque hoje se você está fora do mercado online, você está fora do mercado, está fora do jogo. A nossa agenda nesse tempo de pandemia, muito procurada, quase praticamente sem vaga. Eu tenho certeza que esse investimento vai valer super a pena. Fica aqui a minha recomendação, que sem dúvida nenhuma você vai colher os frutos disso. Olá meus amigos e amigas, fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia, isso mesmo. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula do Workshop Estratégia de Marketing para Fisioterapeutas. Agora, oficialmente, nós estamos totalizando 6 aulas. Já, tanto do aquecimento quanto do workshop propriamente dito. E se você está gostando desse momento, vai lá no feed do Joelho Evidência, manda seu comentário, manda sua pergunta sobre essas aulas na postagem que eu fiz de liberação dessa nossa segunda aula do workshop. Faça isso, que de qualquer maneira é uma forma para eu ter um termômetro para saber se as pessoas estão assistindo e se estão gostando desse conteúdo. Pois bem, na aula passada a gente conversou sobre 5 principais fundamentos do marketing digital voltado para fisioterapeutas e hoje a gente vai falar sobre a anatomia do post perfeito. E é o seguinte, toda postagem sua tem que ter um objetivo. Na hora que você traça suas estratégias, determina o público-alvo e começa a se comunicar com o seu público-alvo, você tem tipos de postagens diferentes que vão se comunicar com aqueles clientes que estão levemente motivados, não motivados ou super motivados. Você vai ter postagens para essas pessoas e você precisa ter claro quais são esses seus objetivos, ok? Porque você tem que, ao longo das suas postagens, construir sua autoridade, construir seu relacionamento, construir uma comunicação com a sociedade. Basicamente, e de forma bem geral, eu poderia estratificar as postagens do Joelho Evidência em diferentes vertentes, mas aqui, nesse momento, a gente vai dividir principalmente em 3 pontos onde eu faço as postagens do Joelho Evidência, certo? Eu faço postagens com a ideia de levar informações tanto para profissionais quanto para profissionais da área da saúde quanto para pacientes, certo? Então, normalmente essas postagens são de cunho científico. Eu faço uma tradução das evidências científicas num linguajar, num formato, tirando a essência, a principal informação dos artigos científicos para que pessoas entendam pelo que estão passando, entendam o que precisam fazer e que profissionais consigam tomar decisões clínicas mais assertivas a partir desses conteúdos que eu levo. Claro, além dessas informações, eu tenho tanto as informações que são voltadas a partir de artigos científicos, isso já fica uma dica para você, mas também tem reflexões minhas. A minha sugestão é, comece a fazer postagens com reflexões, levando discussões e debates apenas se você tiver plena convicção do que você está falando e do que você está defendendo. Porque normalmente nessas postagens onde você posta suas reflexões para possíveis discussões, é onde normalmente você acaba desagradando outras pessoas. Mas quando você baseia sua postagem em artigo científico de alta qualidade metodológica, que isso lá no Internet Marketing para Fisioterapeutas, eu vou ensinar a fazer busca de artigo científico, a fazer interpretação e extrair as principais informações de um artigo para você fazer de um artigo
várias postagens diferentes. Mas basicamente é isso. Primeira linha, muita informação. E essa deve ser a sua principal linha editorial nas suas postagens, é levar informação técnico-científica para o seu público-alvo. O outro ponto de postagem são postagens voltadas para entretenimento. Não é uma linha muito forte no Joelho Evidência, existem outros Instagrams que fazem mais postagens de entretenimento, mas vez ou outra nós fazemos, e essas postagens são interessantes porque elas que geram maior nível de curtida, de engajamento, de comentário, de compartilhamento, não são nem as com informação técnico-científica. Então, dentro das suas estratégias de divulgação, é interessante você, vez ou outra, fazer essas postagens de entretenimento, mas que tenham um cunho científico, que tenham um cunho para levar informação por trás, mas que leve essas informações de maneira mais lúdica. Isso é interessante porque você acaba trabalhando com os códigos do Instagram e as suas próximas postagens o Instagram vai entregar mais. Isso são estratégias que você pode utilizar. Então, vez ou outra, eu faço postagens com um cunho mais de entretenimento, mas levando informação ali por baixo. Como, por exemplo, teve uma época que se discutiu muito superfície instável, superfície estável, e me faziam muito essa pergunta. Eu fiz uma postagem, você só vai ter uma lesão se você trabalhar em superfície instável, se você cair. E faço uma explicação nessa postagem, se vocês quiserem ir atrás e buscar, eu cito 5 artigos diferentes. Eu faço uma postagem sobre imobilização passiva contínua, né? A pergunta, mobilização passiva contínua adiciona benefícios no pós-operatório de cirurgias no joelho? Essas mobilizações passivas contínuas são equipamentos que custam 15 mil, 10 mil, 20 mil reais, dependendo da marca, e que não adicionam absolutamente nada nos pós-operatórios de cirurgias no joelho. Então a gente fez uma postagem, não mais em azul. Também viralizou bastante essa postagem, mas eu cito ali pelo menos 3, 4 revisões sistemáticas com meta-análise mostrando que esses equipamentos não funcionam. Então, essa postagem é mais para chamar a atenção, a imagem, mas na escrita, no feed, tem um conteúdo técnico-científico, da mesma forma do outro lado. Aí ele disse que não prescreve exercício físico porque o paciente tem condromalácia patelar. Isso aqui também viralizou bastante, é uma das postagens que a gente tem mais curtidas e comentários, porque essa é uma queixa muito comum. Quem atende pacientes na área musculoesquelética ortopédica sabe que existe muitos pacientes que chegam e falam, não, o meu médico, o meu fisioterapeuta falou que eu não posso fazer agachamento, que eu não posso fazer cadeira extensora, que eu não posso mais correr, que eu não posso fazer exercício físico, simplesmente porque falou que tem uma condromalácia patelar, e isso é totalmente errado. E com certeza dentro da sua área de atuação existem alguns mitos, existem algumas pseudo-verdades que são faladas para os pacientes que acabam mais atrapalhando do que ajudando. E você pode construir postagens que tenham esse cunho mais lúdico, mas claro, por trás você tem que vir forte na sua postagem, tem que vir forte com conhecimento técnico-científico. Aí que é interessante você fazer esse tipo de postagem. E claro, eu também tenho as outras postagens que são as postagens de ofertas. Vocês lembram que eu falei para vocês que sempre você tem que pensar em chamar a atenção, né? Atração, depois você vai gerar um relacionamento para depois você fazer uma oferta. Por tempos em tempos, além das postagens de conhecimento técnico-científico, as postagens reflexivas e de entretenimento que a gente faz no Joelho Evidência, que é a linha de frente, eu faço postagens de ofertas. Essas postagens de ofertas são as postagens que têm menos curtida, menos engajamento, menos comentário, mas tudo bem. Eu não estou fazendo para todo mundo. Eu estou fazendo para aquelas pessoas que estão super motivadas. São aquelas pessoas que já acompanham o Joelho Evidência, já acompanham as postagens e de repente já se perguntam, poxa, se o Gabriel fizesse um curso presencial, se fizesse um curso online, eu faria um curso com ele, porque eu quero me aprofundar em LCA, que eu quero me aprofundar no tratamento das lesões de joelho, em artroplastia total de joelho, que são alguns cursos que nós temos. Então, vez ou outra eu faço postagens, como essa que eu fiz, justamente convidando para esse momento, que é um momento gratuito, do workshop, do pré-workshop Estratégias de Marketing para Fisioterapeutas. Fiz essa postagem, faço toda uma descrição. Postagem com uma oferta, com uma programação online gratuita também, de um seminário que eu fiz de Joelho Evidência. E uma oferta também, uma postagem de oferta voltada para a venda do nosso e-book. De qualquer forma, para vocês terem ideia, o nosso e-book, nós criamos... O primeiro lançamento do e-book foi em agosto de 2019. Nós já estamos beirando quase 2.000 exemplares vendidos, o que é algo gigantesco. Então você precisa, em algum momento, fazer essas postagens de oferta.
onde você vai divulgar o seu serviço, onde você vai abrir sua agenda para possíveis clientes, possíveis pacientes tenham acesso a uma consulta com você, porque você precisa fazer isso. As pessoas vão começar a ir atrás de você e você precisa abrir sua agenda, mostrar um caminho que ele pode marcar uma consulta com você. Então essas são as 3 linhas principais de postagens que nós temos no Joelho Evidência. E, cara, um ponto que é fundamental e você precisa entender dentro da sua postagem são as headlines. Isso muda o jogo. Por quê? Você tem um acesso gigante, você tem uma disputa gigantesca de informação. Então você tem uma poluição visual, tanto no presencial quanto no online, muito grande. Você está disputando com muitas linhas de frente a atenção do seu paciente, a atenção do seu cliente. De repente ele está olhando ali, tem você como fisioterapeuta fazendo uma postagem, tem outro fisioterapeuta, tem um médico, mas tem as compras que o paciente quer fazer, tem uma roupa que ele quer comprar, um equipamento, uma viagem. Então tudo isso você está disputando a atenção do paciente com a sua postagem. Então o que vai fazer o paciente ficar na sua postagem, ler sua postagem, se sentir atraído, vão ser aqueles que a gente fala, aqueles primeiros 2 segundos que chamam a atenção. Por isso você precisa ter uma headline, que é uma manchete, um título bastante chamativo, que vai prender a atenção do seu futuro, do seu potencial cliente. Isso é uma das principais estratégias que nós temos. Tanto é que, por exemplo, o YouTube, você tem aquela linha de propaganda de 5 segundos só. Então todas as empresas, as marcas, eles têm 5 segundos para te convencer a assistir 1 minuto e meio de propaganda deles. Se em 5 segundos não tiver sua atenção, você passa. E é basicamente isso que você tem que pensar. O que é que eu preciso fazer para em 2 segundos eu chamar a atenção desse meu potencial cliente e ele ler a minha postagem, que só depois de atração que ele vai se relacionar. E alguns exemplos eu peguei aqui de forma totalmente aleatória. Revista Veja. Vem aí outra mega delação, na época das delações premiadas que estava tendo, com Camargo Correia. Revista Boa Forma, olha o título aqui, ó. Perca 6 quilos em 1 mês com um chá de 3 ervas. Isso chama bastante a atenção de quem está atrás de emagrecimento. Vai pensar, poxa, 3 ervas simples, em 1 mês eu vou perder 6 quilos? É isso que eu quero. Então, isso chama a atenção, mas o texto, obviamente, tem que ser consistente. Tem que conseguir confirmar essa headline. Na revista Placar, a crucificação de Neymar. Estão falando sobre o Kaikai, que ele cai bastante. Se fala, Neymar cai bastante nos jogos. Se faz um título desse, isso não chama a atenção de ninguém, porque todo mundo já sabe disso. Mas aí ele puxou uma outra headline. E a revista Isto É, o desemprego ameaça a nossa melhor geração de jovens. O desemprego sempre foi problema. Desde que eu me entendo por gente, meu pai sempre falou. E sempre a próxima geração de jovens vai ser a melhor geração de jovens, certo? Nunca vai falar que essa é a nossa pior geração de jovens, mas olha como um título que chama a atenção. Então, se você é jovem, se você está recém-formado, está tentando um emprego, você vai se identificar com isso, porque é uma mensagem para esse público-alvo, e você vai atrás dessas informações. Esse é o jogo da headline. Aqui são péssimos exemplos de headlines, e excelentes headlines, diga-se de passagem, mas headlines utilizadas de forma não ética. Então, lá na nossa terceira aula, onde eu falei sobre prática baseada em evidência nas estratégias de marketing para fisioterapeutas, o pilar principal que nós temos aqui dentro desse workshop e dentro do nosso curso são as ferramentas de marketing digital baseado em evidência científica. Se não tiver isso, acabou o jogo, você está fora, certo? Então, está com medo do coronavírus? Venha prevenir com a gente através da ozonioterapia. Então, utilizou uma headline do medo. Vou falar um pouco mais para frente sobre essa headline. Certo, utilizou uma headline do medo, mas totalmente errado. A ozonioterapia não tem evidência nenhuma que previne coronavírus. E a pessoa pegou num momento de pandemia e fez uma postagem patrocinada, ou seja, a pessoa sabe o que está fazendo, mas que mais desinforma, coloca medo e pode até colocar em risco o paciente do que propriamente trazer benefícios. Outra postagem, 6 anti-inflamatórios naturais para tratar e curar dores nos joelhos e articulações. Quais são as evidências desses 6 anti-inflamatórios? Espero que essa postagem me convença cientificamente. Porque se ele ouviu falar, um estudo de baixa qualidade metodológica, não vale.
E você precisa aprender a fazer busca, interpretação e extrair as principais informações de maneira correta das evidências científicas. Eu vou mostrar isso para vocês. Outra postagem: como regenerar a cartilagem e remover a inflamação. Não existe nada que regenera a cartilagem. Nada, nada, nada. Então, sulfato de condroitina e glucosamina, o C2, ácido hialurônico, nada regenera a cartilagem, certo? Então esse é um problema progressivo e degenerativo que vai piorando ao longo do tempo. O que pode ocorrer é você estagnar essa condição clínica com algumas estratégias ou diminuir a celeridade dessa progressão. Mas eu, na minha área, sendo o joelho, eu nunca faria esses tipos de postagens, porque eu sei que elas não são verdadeiras e eu estou enganando o meu paciente. Então, como ponto central é você aprender essas headlines que eu vou mostrar agora, algumas, não vou mostrar todas, certo? Algumas headlines e utilizar isso de maneira ética. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente pode dividir essas headlines de diferentes formas, ok? Eu vou dividir em 2 pontos diferentes. Primeiro ponto, headlines generalistas e headlines específicas. As headlines generalistas são postagens que você vai fazer que não tem um cunho totalmente específico. Qualquer pessoa dentro dos seus vários públicos-alvos ou, de repente, qualquer pessoa que tenha algum acometimento pode se identificar com esse tipo de postagem que ela é generalista, certo? Como, por exemplo, eu faço uma postagem aqui entre as teorias biomecânicas, fisiológicas, psicológicas, neurológicas e comportamentais para explicar dor, todas têm algo comum. Exercício físico é um excelente remédio. Então, eu estou chamando a atenção para exercício físico é bom, independente dos mecanismos que você acredita, que você estuda, que você acha que estão envolvidos na condição clínica do paciente. Isso é uma postagem totalmente generalista, não estou falando de nenhuma condição clínica específica. Quando eu falo que exercício é melhor que remédio, por exemplo, vocês já devem ter visto essa postagem, se não viram, dá uma olhadinha lá no Joelho Evidência, no feed, que vocês vão ver, e eu baseio isso em evidência. Eu falo, ó, nenhum exercício tem contraindicação absoluta. Isso é absolutamente generalista. Eu não estou falando para Parkinson, é para um paciente que tem um problema musculoesquelético, é para um paciente que tem um problema cardiorrespiratório, é para uma gestante, é para uma criança. Qual é? Não. Para qualquer tipo de condição clínica, exercício físico é o que tem melhor evidência científica. Claro que você vai precisar, e eu explico isso no feed, é o quê? Fazer as adaptações, entender as individualidades de cada paciente, para aí sim você fazer a prescrição de exercício. Mas você vai precisar. Isso é uma postagem generalista. E você precisa trabalhar com esse tipo de postagem, que são as postagens que tendem a chamar a atenção de um público maior. Mas aqui eu tenho uma postagem generalista, mas um pouco mais específica. Tratamento clínico para pacientes com artrose de joelho. Todos devem fazer fortalecimento e emagrecimento, alguns vão se beneficiar com medicamento e poucos vão realmente necessitar de cirurgia. Então é uma postagem generalista, mais para pacientes com artrose. O paciente que está vendo, eu sei se ele precisa de cirurgia, eu sei se ele precisa de medicamento. Não sei, de repente esse é um caso que precisa sim de cirurgia. Mas de forma geral, o tratamento para pacientes com artrose de joelho, o primeiro que todo mundo deve ser submetido de maneira adequada é estratégias de emagrecimento com nutricionista profissional de educação física e fortalecimento dos membros inferiores com fisioterapeuta e posteriormente com um profissional de educação física. Refratários a esse tipo de tratamento, aí ele entra na terapia medicamentosa com o médico. Refratários a tratamento medicamentoso mais esse trabalho de fortalecimento e emagrecimento, aí entra a opção tratamento cirúrgico. Então, isso é uma postagem generalista. E vai pensando dentro da sua área de atuação, como você pode pensar nesses tipos de postagens. Em contrapartida, nós temos as postagens altamente específicas, que são essas as postagens que você se comunica especificamente com públicos-alvos. Aquelas postagens que eu acabei de falar, de repente, quando eu falo que nenhum exercício tem contraindicação absoluta, eu posso falar com qualquer profissional da área da saúde, eu posso falar com qualquer tipo de paciente. Tudo bem, certo? Tudo bem. Mas aqui, nessas postagens específicas, você chama a atenção daquele seu público-alvo. E é importante você ter esse tipo de postagem específica, por quê? Porque você quer atrair o seu público-alvo, mas da mesma forma você quer repelir aquele público que não é o seu público-alvo, que não vai consumir os seus produtos. Então eu não preciso ter vários pacientes que passaram por uma cirurgia cardíaca no Joelho Evidência. Eu não preciso disso, eu não falo com eles, eu não vendo nenhum serviço para eles, certo? Então, de repente, você chega lá com 150 mil seguidores, mas de repente não são as pessoas
que realmente têm interesse nos seus produtos, nos seus serviços. Então, esses tipos de postagens que são generalistas chamam a atenção de um público muito grande. É interessante para você mostrar no mercado, ó, estou aqui, sou fisioterapeuta, eu sei o que estou falando, olha o que é que eu estou escrevendo, o que é que eu estou falando, beleza. Mas aí você precisa também de postagens específicas para atrair aqueles pacientes são público-alvo e repelir aqueles que não são seu público-alvo, certo? E aqui, indo bem específico, então eu estou falando aqui para pacientes que passaram por uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, quando ele deve começar exercício em cadeia cinética aberta e fechada. Cara, essa é uma dúvida muito comum, tanto para profissionais, fisioterapeutas, médicos, como para pacientes também. Eles não sabem quando é que eles podem ir para a academia, quando eles podem fazer agachamento, leg press, uma cadeira extensora, eles têm medo disso. Então você se comunica. A pessoa já bate print, já vai mostrar para o fisioterapeuta, ou já vai entender que tem mais segurança, ou que tem que esperar um pouco mais. Eu falo, o tratamento fisioterapêutico diminui a necessidade de artroscopias no joelho. Poxa, e é fato isso. Então, eu já falei sobre lesão degenerativa do menisco. O paciente faz um tratamento fisioterapêutico, você tira o paciente da mesa de cirurgia. E na hora que eu explico isso, citando essas referências, então isso é uma headline. Olha que headline interessante. Tratamento fisioterapêutico diminui a necessidade de artroscopias no joelho. O paciente que, de repente, existe a hipótese para fazer uma artroscopia total no joelho, ele pensa, o que é que o Gabriel está querendo falar? O que é que essa postagem está dizendo aqui no feed? E o que é que eu posso fazer para fugir de uma artroscopia? Ele vai encontrar lá que tratamento fisioterapêutico bem feito e tudo, mostra quais exercícios, quais músculos precisam ser trabalhados. Eu falo isso, mas claro, aí cada caso eu preciso avaliar. Aí o paciente entra em contato comigo e fala, poxa, Gabriel, vi sua postagem, eu estou com artroscopia marcada por causa de uma lesão no menisco, será que eu preciso mesmo fazer essa artroscopia? Aí eu preciso avaliar. Preciso avaliar para saber o potencial que esse paciente tem de melhora com tratamento fisioterapêutico. Olha que jogo interessante. Em outra específica, 1/3 não conseguem retornar ao esporte no nível pré-lesão após reconstrução do ligamento cruzado anterior. Esse aqui foi um vídeo que eu fiz, certo? Então, na hora que o cara rompe o LCA e ele opera, ele quer o quê? Pô, quero voltar ao esporte. Mas ele sabe que 33% das pessoas que rompem o LCA, operam, eles não conseguem retornar ao esporte. É um número gigantesco, é um número muito alto. De cada 3 caras que rompem o LCA e operam, apenas, quer dizer, 2 conseguem retornar e 1 não vai conseguir retornar. É um número muito grande. Aí eu falo, o que é que você deve fazer, o que é que você pode fazer dentro dessa postagem, para você estar dentro desse grupo dos 2/3 e não estar no grupo do 1/3. Pô, fez fisioterapia pré-operatória? É importante. Tratamento cirúrgico, tudo bem, foge da minha competência. Fez tratamento pós-operatório logo inicial, foi assíduo, seguiu as recomendações do fisioterapeuta, fez os testes para a alta e atingiu todos os critérios para a alta, beleza. Então, aqui eu estou mostrando o caminho que ele precisa seguir. Então, ele sabe qual o caminho, mas ele não sabe percorrer. Ele vai precisar de quem? De um fisioterapeuta. Então, está vendo? Então, eu ajudo a fisioterapia de forma geral, mas eu estou também ajudando o meu nome profissionalmente. Ele vem tirar dúvida comigo. Se ele notar que o fisioterapeuta não está seguindo adequadamente o que as evidências mostram, que ele está sendo exposto a essas evidências, ele vai atrás de um outro fisioterapeuta, ele vai questionar, e a gente precisa disso, a gente precisa de pacientes questionadores, não totalmente passivos. Então a gente precisa garantir os melhores resultados e prestar os melhores serviços para o paciente. Então, nós precisamos desses 2 tipos de postagens. As postagens que são generalistas e específicas. Então, você tem que ser um vendedor dos seus serviços. Aqui, em nenhuma postagem eu estou falando, eu tenho um tratamento fisioterapêutico que tiro você da artroscopia. Eu tenho um tratamento fisioterapêutico que vou garantir o seu retorno ao esporte. Eu não estou falando isso. Eu estou dando dicas, informações para todos. E cada um vai seguir um caminho. Mas eles vão assumir que eu sou uma autoridade, que eu tenho respaldo do que eu estou falando e é mais fácil gerar um relacionamento comigo. Então você tem que ser um vendedor de seus serviços, mas ética é um principal pilar. Lembrem, você primeiro se relaciona, depois você vende um serviço. Então cara, isso aqui é importante, você nunca deve usar um produto como solução mágica para o problema do seu paciente. Por quê? Porque se o produto é a solução, você é totalmente descartável. Se você vende um equipamento, e o pessoal por exemplo, da Dermato sofre muito com isso, porque o pessoal da Dermato vende os equipamentos. Chegou esse equipamento super tecnológico, aí daqui a 1 ano, 2 anos já sai da mesma marca, ele muda uma coisinha, mas esse equipamento é o mais tecnológico, e você acaba direcionando a melhora de um paciente, os resultados de um paciente, de um cliente, por causa do equipamento. Então, quem tiver o melhor equipamento
vai ser quem vai se destacar. Você fica totalmente descartável. Então você não pode vender o produto. Fisioterapia é serviço, independente do equipamento que você tem. Independente do equipamento que você tenha, você vende o serviço e não um produto. Existem alguns tipos de headline. Então, eu falei das postagens generalistas específicas, mas vamos entrar aqui em 3 ou 4 tipos de headline que eu separei para vocês. Existem vários outros tipos, mas nesse momento a gente vai ficar nisso. Primeiro, uma headline de revelação, onde você vai revelar algo novo para o seu cliente, algo que ele não sabe. Por exemplo, eu selecionei aqui uma postagem minha: crepitação sem dor no joelho não é impeditivo para a prática de atividade física, porque essa é uma queixa muito comum, uma pergunta muito comum. E na hora que a pessoa olha aquilo, poxa, eu sinto estalo no meu joelho, tenho crepitação, e eu posso correr? Poxa, isso é maravilhoso. Então a pessoa vai conseguir entrar num tratamento ou numa linha de tomadas de decisões que são melhores para ela. Você sabia que exercício é o melhor remédio para artrose? Eu mostro todas as evidências que corroboram com essa minha informação. Mas eu tenho uma headline chamativa: sedentarismo é o maior fator de risco para parada cardíaca. Então eu me comunico com a pessoa, falo, poxa, a pessoa tem que fazer uma atividade física de forma regular, progressiva, tem que controlar a alimentação, se tiver alguma doença de base, procurar um médico para fazer um tratamento medicamentoso também, mas eu estou chamando e convidando as pessoas para saírem do sedentarismo. Essa é uma headline bem impactante, por sinal. Então, você tem que entender bem do que você está falando para fazer esse tipo de headline. AVC é uma das principais causas de incapacidade no mundo. E você fala das taxas de AVC, fala dos riscos que uma pessoa tem de sofrer AVC, das questões genéticas. Então, chega uma pessoa numa faixa etária de risco, de repente com os fatores de risco que você determinou ali. Ela vai se identificar com essa postagem, ela vai ler o que você descreveu no feed e vai atrás de mais informações. E X% das grávidas terão dor lombar. Essa também é uma headline revelação. Isso chama a atenção das grávidas, principalmente daquelas grávidas que têm dor lombar, porque eles vão se identificar com isso. E a partir disso você constrói todo um texto explicando, dando informações, dando dicas e dando uma forma para entrar em contato com você, fazer o call to action, uma chamada para ação. Daqui para o final eu falo. Existe um outro tipo de headline, que é um headline problema-solução. Então, muitos dessas headlines da revelação, a pessoa nem sabe que isso é um problema. Então, a pessoa tem dor lombar, mas não sabe que isso é comum nas grávidas. Então, a pessoa tem artrose, mas não sabe que exercício realmente é bom. A pessoa não sabe que está num perfil de risco para sofrer um AVC, por exemplo. Já esse outro tipo de headline, que é o problema-solução, a pessoa já sabe que tem um problema e você começa a trabalhar nas suas headlines as soluções para esse problema. Então, por exemplo, essa foi uma postagem que eu falo: quem precisa passar por cirurgia de LCA? Então, são pessoas que já têm uma ruptura do ligamento cruzado anterior, que sabem que tem uma ruptura do ligamento cruzado anterior, que já foi diagnosticado pelo médico, pelo fisioterapeuta, por uma ressonância magnética de complementar. E eu falo, beleza, será que todo mundo precisa? Aí eu embaso tudo isso com uma revisão sistemática da Cochrane, que tem falando tratamento cirúrgico versus tratamento não cirúrgico. Porque eu conheço essa linha e eu quero isso. Vocês vão fazer esse tipo de postagem, é totalmente ético levar esse tipo de informação e trabalhar essas headlines quando você domina um assunto. Aí, por exemplo, evite os principais erros após cirurgia no ombro. O cara acabou de operar o ombro, ele está com um problema. Será que ele pode fazer uma flexão do ombro acima de 90 graus com 2 semanas? Será que ele pode pegar peso? Será que ele pode ir para a academia em quanto tempo? Com quanto tempo depois ele tem que usar tipóia? Então, pronto, você está destacando um problema, mas aí você já vai dar uma solução na sua descrição, certo? Então, evite os principais erros após cirurgia no ombro, um exemplo. O que você precisa saber sobre Parkinson, entrando na linha de neurologia, certo? Você faz uma postagem, a pessoa sabe que tem um problema, você vai falar das soluções. Principais cuidados após cirurgia cardíaca, mesma forma, um tipo de headline problema-solução. A incontinência urinária está te atormentando? Leia esse post. Perfeito. Então não existe nada mais ético do que você usar essas headlines com textos chamativos dentro do seu público-alvo e utilizando evidências para construir as informações abaixo. Existem as headlines de oferta. Então a gente já falou desses 3 tipos, falando desses 2 tipos, vamos falar desse terceiro tipo, que é a headline de oferta, onde você vai prestar os seus serviços, ok? Então,
de repente você fez várias postagens, você já tem ali um network grande, já tem um relacionamento, você fala, agenda aberta para o tratamento das lesões de joelho. Agenda aberta para pós-operatórios de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Agenda aberta para o tratamento de quem sofre artrose de joelho. Então você precisa fazer oferta, você precisa prestar o serviço, certo? Então sempre você vai construir essas postagens, mas em algum momento você vai ter que fazer postagens voltadas para oferta. Volte a correr sem dor, que seja, sem dor no joelho, sem dor no ombro, sem dor no quadril, sem risco de sofrer queda, enfim, marque sua consulta. Então, mais uma headline de oferta. Tratamento após cirurgia, o que quiser, após mastectomia, após transplante cardíaco, após o que for, marque sua avaliação. A dor na coluna está te atrapalhando? Eu posso te ajudar. E você faz uma postagem falando, prestando o seu serviço. Pronto. Ok? Então, esse tipo seriam as headlines de oferta. Aqui, basicamente, você vai falar sobre a importância do tratamento fisioterapêutico, a importância da sua avaliação, como é o serviço que você presta, aí isso vai ser particular de cada um, em particular de cada área, e faz um call to action, faz uma chamada para ação, ok? Então aqui são alguns exemplos de ofertas, de headlines de oferta, onde eu faço para os nossos produtos digitais. Então, olha aqui, Método Joelho Evidência, que é o nosso maior curso que nós temos no Joelho Evidência. Método Joelho Evidência, penúltimo dia, saiba mais. Isso é uma headline, de oferta, certo? Então a pessoa gera uma escassez, está acabando, certo? Então as pessoas precisam tomar uma decisão ali naquele momento, se eles vão contratar esse serviço, se eles vão comprar esse produto ou não. Outra coisa, online gratuito com certificado. Esse aqui foi o 5º simpósio de reabilitação de joelho, mais uma oferta. Aqui a gente acabou nem trabalhando uma headline propriamente dito, só 100% gratuito online, essa foi uma headline que a gente utilizou, isso chama muita atenção. Então, poxa, 100% online gratuito, o que é? Estratégia de marketing para fisioterapeuta, você lê e verifica se identifica ou não. Se você está assistindo essa aula, de alguma forma você se identificou com esse momento. Então, você precisa construir. E vejam as postagens que eu fiz lá no Joelho Evidência, convidando e falando sobre as estratégias de marketing. Ali existe um texto justificando tudo isso. Poxa, eu postei um editorial do Jornal Britânico de Medicina Esportiva mostrando a importância do marketing digital para do marketing baseado em evidência para fisioterapeutas. Então, só não abre os olhos quem não quer, ou quem está preocupado com outras coisas. Mas isso é importante, mais cedo ou mais tarde todo mundo vai precisar utilizar essas estratégias, quem não utilizar vai ficar para trás. Isso é fato. A última headline que eu quero falar para vocês é a headline que eu quero que vocês não utilizem agora. Ponto. Não utilizem porque ela é uma das mais poderosas na área da saúde, mas tem que ser feito com muito cuidado. Tem muita chance de dar errado, de ser um tiro pela culatra, as pessoas não entenderem, certo? E você não alcançar seus objetivos e, pelo contrário, ter um efeito reverso e te trazer prejuízos. Mas a headline do medo, ela é sim bastante utilizada nas estratégias de marketing, certo? Mas você tem que usar com moderação, com o máximo de cuidado, e você precisa ter mais experiência. Então, eu começaria com, fazendo postagens generalistas específicas, dentro dessas postagens generalistas específicas, trabalhar com headline de solução, headline de revelação, de solução, de problema-solução e de oferta. Existem outros tipos de headlines que a gente vai conversar no internet marketing, mas o medo eu deixaria só para quando você já tiver uma rede de relacionamento grande e bastante experiência no que você está fazendo. Olha alguns exemplos de headlines que são possíveis. Medicamento por longo prazo é prejudicial. Conheça um tratamento seguro e efetivo para dor no joelho. Poxa, o cara que toma analgésico, que toma anti-inflamatório há muito tempo, vai falar, caramba, é prejudicial por quê? Que outro tipo de tratamento é esse seguro e efetivo? E ele vai ler o feed. Mas, tá vendo? Se o seu texto não estiver bem escrito, bem fundamentado, é um tiro pela culatra. A lesão do LCA é mais grave em atletas. Saiba como prevenir. E é realmente a mais grave em atletas. Sendo que olha o medo que você gera. Evite um AVC com essas dicas simples. Eu botei 3 asteriscos aqui porque, enfim, você tem que ter muita coragem para fazer esse tipo de postagem, mas de repente você faz uma postagem direcionada para controle alimentar, para atividade física, para o paciente fazer exames constantes, certo? Enfim, você diminui o risco. Você não vai saber se você vai conseguir evitar ou não. É tipo prevenção de lesões.
você tem uma chance de diminuir o risco desse paciente sofrer um AVC. E você constrói essa fala, por isso tem que tomar muito cuidado. A dor lombar é uma das principais queixas em gestantes. Saiba como prevenir. Então, ó, tá vendo? A gente fez uma headline lá de solução problema, agora já puxando uma para o medo no mesmo contexto. Sedentarismo mata mais que arma de fogo. E você explica a importância da pessoa estar fisicamente ativa. Eu gosto muito dessas headlines. Se vocês forem olhar no GL Evidência, a gente faz muito esse tipo de headline, mas são headlines que a gente tem um pouco mais de cuidado, certo? Por exemplo, essas aqui são headlines do medo, ok? Uso prolongado de analgésico está associado com progressão da artrose de joelho. Cara, quem tem artrose de joelho toma muito analgésico. O problema é que a pessoa fica só tomando analgésico e não faz o tratamento correto, ela fica mascarando a sintomatologia e isso vai só piorando ao longo do tempo. Eu falo da minha cabeça? Não, tem uma revisão sistemática com meta-análise falando isso, certo? E eu cito isso. Então é importante essas postagens, quando você trabalha a headline do medo, essas que realmente precisam estar bem embasadas. Então eu falo, ó, o erro inaceitável no pós-operatório de reconstrução da LCA, falando sobre o déficit de extensão de joelho. Por quê? Cara, atualmente só existem 2 fatores que sabidamente aumentam bastante o risco do paciente sofrer uma artrose de joelho precoce após uma reconstrução da LCA, que é ter uma lesão meniscal, fazer uma meniscectomia e ter déficit de extensão de joelho. Se ele faz uma meniscectomia ou não, isso é de competência do médico. Mas se ele tem um déficit de extensão ou não do joelho, isso é de competência do fisioterapeuta. É uma falha do tratamento pós-operatório quando não tem um erro cirúrgico. Eu estou chamando a atenção, eu estou gerando medo nisso, certo? Não cometa este erro na alta após reconstrução da LCA. O cara olha isso aqui, poxa, eu passei por reconstrução da LCA, então o fisioterapeuta, poxa, eu atendo pacientes que passaram por reconstrução da LCA. Que erro é esse que eu não posso cometer? E vai lá e vê a postagem onde eu explico tudo isso, onde eu preciso fazer os testes, explico todos esses testes. Eu chamo a atenção, certo? Olha que interessante, a mesma postagem com headlines diferentes. E a gente faz isso no GL Evidência, a gente repete postagens, certo? Até porque a gente tem ali, sei lá, 2.000 novos seguidores por mês, então entram novos seguidores e o Instagram não tem um sistema de busca. Então você tem que retroalimentar o seu Instagram com as mesmas informações, aquelas informações que você acha que são mais importantes. Olha que interessante, a mesma postagem onde eu falo exatamente a mesma coisa com headlines diferentes. Uma headline, não cometa este erro na alta após reconstrução da LCA, e outro, o melhor e mais barato teste para retorno ao esporte após reconstrução da LCA. Uma headline medo e outra headline um problema e uma solução. Poxa, você passou por uma reconstrução da LCA e quer fazer os testes de retorno ao esporte? Pois conheça esse melhor e mais barato teste. Pronto. Esse é um jogo muito interessante. Por isso que eu gosto bastante de utilizar essas estratégias. E pegando o exemplo dessas duas, existe uma pirâmide de conteúdo que é criada, e a gente vai falar isso no Internet Marketing, que você cria um conteúdo base, normalmente são conteúdos mais extensos, que são feitos a partir de lives, de perguntas e respostas, ou de repente de um artigo científico que você lê. Então você tem um conteúdo base que é grande, e a partir dessa live, por exemplo, você picota, você corta em pequenos trechos. Então, por exemplo, eu tenho ali mais de 20 lives que ainda estão para a edição, onde dessas 20 lives, cada live dessa sai entre 10 a 20 postagens, certo? E dessas postagens, você ainda consegue pegar pequenos trechos ainda mais específicos. Então eu faço uma live onde eu falo sobre retorno ao esporte pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior, onde eu falo sobre o tratamento fisioterapêutico na artrose de joelho, uma live que eu falo de 1 hora, mas nessa 1 hora eu falo sobre epidemiologia, eu falo sobre avaliação, eu falo sobre testes funcionais, sobre questionários, sobre o tratamento. Então eu faço recortes, eu tive todo esse conteúdo grande que eu já disponibilizei para todo mundo, mas eu faço recortes desses trechos para fazer mini postagens. E desses trechos das mini postagens em vídeo, eu posso fazer postagens escritas. E esse é o jogo das estratégias para você trabalhar a construção de conteúdo. Porque quando você está no começo, você faz muito isso. Eu recebi muitas pessoas falando, poxa, eu estou me preparando para fazer uma postagem. Cara, não existe isso. Você tem que fazer uma postagem grande, um conteúdo grande, e a partir desse conteúdo você vai tirando as suas pequenas postagens. Então você não pode passar ali uma tarde para fazer uma postagem, demorar 2 horas para fazer uma postagem, certo? Mas isso pega com a prática, com o treino, certo? De um artigo científico, por exemplo, poxa, eu pego várias e várias postagens que são interessantes e que são relevantes, ok?
E a dica de ouro dentro dessas postagens que eu quero que você faça, eu sempre falei o quê? Você tem que fazer um call to action. Vários pacientes, várias pessoas vão entrar em contato com você. De repente você já mandou algum direct para mim e eu não respondi, porque isso ocorre bastante lá no Joelho Evidência. Eu acabo dando mais atenção para pacientes, certo? Mas mesmo assim eu não consigo acompanhar tudo, porque quem faz isso sou eu. Eu não tenho uma equipe para acompanhar os pacientes no Joelho Evidência. Não, quem responde isso sou eu. Você precisa fazer uma triagem desses pacientes. Quem são aqueles pacientes que estão ali, meros aventureiros, que de repente viram uma postagem e falam: ah, estou sentindo isso, o que é que pode ser? Ou aquelas pessoas que realmente estão atrás da sua opinião. Porque, poxa, se você for dar atenção para cada uma dessas pessoas, de repente no começo você consegue. Mas quando tem um fluxo maior, você não consegue mais. Então a dica de ouro que eu dou é fazer um Google Forms, onde você faz pequenas perguntas, simples perguntas, só para entender a condição clínica do paciente. Você entende tem dois motivos: para você entender a condição clínica do paciente, para você ir conversar com esse paciente de forma mais assertiva, mas também filtrar aquelas pessoas que só estão indo lá para, enfim, não estão realmente atrás dos seus serviços, não estão atrás realmente da sua opinião. Simplesmente foram lá, mandaram uma pergunta e de repente você responde, eles nem respondem mais, nem visualizam, certo? Então o Google Forms faz isso para você economizar muito o seu tempo e você triar, você filtrar aqueles realmente que são seus potenciais clientes. Pergunta simples. Então, qual o nome dessa pessoa? Qual a cidade, o estado, o telefone, o WhatsApp? Qual o principal problema que esse paciente tem? Ah, uma dor no joelho. Há quanto tempo? E o que esse problema tem te limitado? Poxa, eu estou sentindo uma dor no joelho, estou conseguindo mais correr. Estou sentindo uma dor no joelho muito grande quando eu subo e desço escada. Poxa, toda vida que eu jogo futebol, eu sinto uma instabilidade no joelho. Estou pensando na minha área, pense você na sua, certo? E você pergunta depois: você quer que eu ou alguém da minha equipe ligue para você para resolver esse problema? Esse é o maior nível que existe de relacionamento. E essa é uma dica fundamental. Você, no primeiro momento, pode se relacionar no direct. Quer dizer, você pode, não existe certo e errado, você pode fazer esse tipo de relacionamento. Mas quando o fluxo for muito grande, você não vai conseguir acompanhar. E você vai precisar de um certo tipo de filtragem. E galera, é o seguinte: essa foi a nossa segunda aula do Workshop Estratégias de Marketing, já a nossa sexta aula somando o pré-workshop com o workshop. No dia 8 de julho, às 7 horas da manhã, nós abriremos a primeira turma do Internet Marketing para fisioterapeutas. Então, espero que você esteja assistindo essa aula na terça-feira, que as inscrições vão ocorrer na quarta-feira, assim que eu liberar a nossa terceira aula, certo? Esse Internet Marketing para fisioterapeutas vão ser 10 módulos. Esses 10 módulos serão distribuídos ao longo de 3 semanas. A cada 3 semanas eu vou disponibilizar 2 módulos. Nós faremos aulas ao vivo e a ideia é construir potenciais fisioterapeutas que utilizam estratégias de marketing digital. E nós já estamos fazendo isso, certo? Nos nossos mentorados no Clube de Especialistas em Joelho. Impressionante os resultados que eles estão tendo. Ao final aqui dessa aula eu vou deixar os comentários de alguns deles, certo? E esse é o convite que eu faço para vocês: participar do nosso curso, onde a gente vai se aprofundar sobre todas as estratégias do Internet Marketing para fisioterapeutas. Isso terá bônus, certo? Então a gente vai ter as aulas ao vivo, além de todos esses 10 módulos, que cada módulo não é uma aula, cada módulo tem várias aulas que são desses módulos. As aulas são ministradas por mim, certo? E pelo meu sócio, Diego Hermínio, que ele é publicitário, ele é especialista em marketing digital e ele é responsável pelo todo o marketing digital da minha empresa, da nossa empresa. Quer dizer que ele é meu sócio, da Saúde em Evidência, que é a que controla o Joelho em Evidência. Nós teremos aulas ao vivo para tirar as dúvidas. A gente vai mandar um e-book com mais de 100 headlines que você pode utilizar na fisioterapia, só para você colocar o público-alvo, colocar a solução do problema que você tem. A gente vai mandar um e-book também com um glossário sobre várias informações do marketing digital, que a gente vai falando sobre isso ao longo das aulas. É importante você ter essas terminologias na cabeça. Os 10 primeiros que fizerem a inscrição, a gente vai fazer uma análise do perfil. Então a gente vai se reunir isoladamente com os 10 primeiros que fizerem a inscrição. A gente tem esse controle na plataforma e a gente vai fazer uma análise do perfil, dando todas as dicas necessárias para começar. Os 50 primeiros que fizerem a inscrição, que o curso vai ter duração de 1 ano. Os 50 primeiros vão ganhar mais 1 ano de curso,
Ou seja, a gente vai passar aí de repente até outubro mandando as aulas dos módulos. Vocês terão 1 ano para assistir essas aulas e participar de todas as reuniões, e os 50 primeiros ainda terão mais 1 ano para poder usufruir de todo esse conteúdo, certo? Então serão 2 anos de curso e participando de todas as reuniões, de todas as atualizações que forem feitas, a gente vai enviando. E para quem se inscrever no dia 8 de julho, vai ter uma aula bônus. A gente vai fazer uma aula bônus com todo mundo, a gente ainda está definindo essa aula, de repente a gente até lança aí uma enquete com 2 ou 3 opções de aula sobre marketing digital para fisioterapeutas, e a gente vai fazer uma aula bônus para essas pessoas. Cara, isso é fantástico, viu? E você deve se perguntar quanto é o preço. O valor desse curso, ele vai ser R$ 997, mas não para vocês nessa primeira turma. Nessa primeira turma, a gente vai fazer o curso por R$ 497. Se você for entre os 10 primeiros, você ainda vai ter uma análise de perfil, ainda vai acompanhar por mais 1 ano, né? E se ficar entre os 50 primeiros, por mais 1 ano também, além desse 1 ano normal do curso, por R$ 497. Isso pode ser parcelado em até 12 vezes, tem uns juros que é da própria plataforma mesmo, mas de repente vai ficar em torno de R$ 45, R$ 46 por mês. É muito, muito, muito barato. Isso é inédito. E eu garanto para você, todos os cursos que eu e meu sócio fizemos no marketing digital, esse valor aqui não chega nem a 25% do curso mais barato que a gente fez de estratégia de marketing. E se você acha, se você está em dúvida se isso é para você, se realmente a gente sabe o que está falando ou fazendo ou não, dá uma olhada nesses próximos comentários. Meu nome é Alan Batista, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Meu nome é André Silva, sou fisioterapeuta há 21 anos, trabalho no interior de São Paulo, em Jaú e região. Me chamo Camila Lazzarin Galina, sou de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Trabalho com a fisioterapia ortopédica desde 2014, quando eu terminei a minha especialização. Meu nome é Felipe Nolasco, eu sou fisioterapeuta esportivo pela SONAF, trabalho em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Eu sou Felipe Esmanioto, o Fumê, sou da cidade de Londrina, no Paraná. Estou formado há 18 anos e desde então cuido exclusivamente de patologias associadas à articulação do joelho. Luciana Grande, eu sou fisioterapeuta aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Maria Alice Murá, sou fisioterapeuta, formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais já há bastante tempo. Sou a Maria Ângela, sou fisioterapeuta em Jaú e Barra Bonita, que fica no interior do estado de São Paulo. Me chamo Camila Valente, eu sou daqui de Fortaleza, do Ceará. Hoje eu trabalho com a fisioterapia esportiva. Meu nome é Bruno Rabelo, sou aqui da cidade de Salvador, Bahia. Atualmente sou estudante da Universidade Federal da Bahia. Sou Christian Finger, sou profissional de educação física, falo de Arroio do Meio, do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabrício Souza, fisioterapeuta aqui em Fortaleza, Ceará. Eu atuo na área de traumatologia e ortopedia, com muita ênfase em reabilitação de joelho. Eu chamo Rene de Filho, eu sou fisioterapeuta aqui da cidade de João Pessoa, Paraíba, sou especialista em joelho, coluna e quadril. Eu sou Carmen Carneiro Leão, sou fisioterapeuta em Recife, Pernambuco, formada há 18 anos. Eu atuo na área de trauma ortopédico, tanto no serviço público de referência do Estado, como no setor privado, com meu consultório particular. Meu nome é Erika Silva, eu sou fisioterapeuta, atuo aqui na cidade de Caruaru, na área de fisioterapia ortopédica e lesões esportivas. Depois que comecei a participar da estratégia de marketing do Joelho Evidência, eu pude perceber que usava as minhas redes sociais de maneira errada. Tenho aprendido em nossas reuniões, webinários semanais, de estratégias de marketing sobre definição do nicho de mercado e perfil do paciente, cliente, sobre plano e ferramentas de criação e divulgação de conteúdos, sobre gerenciamento dos anúncios, dentre outros recursos. Tem ajudado muito no meu dia a dia por conta das publicações, das headlines, a maneira correta como você engajar o conteúdo ou patrocinar um conteúdo, além do próprio networking, de você ter uma gama ali de profissionais da área. Estão sendo muito importantes para mim, principalmente para saber divulgar meu negócio, como divulgar meu negócio, em que redes sociais, se a melhor forma é em vídeos, em fotos, em textos. Abrir a minha mente para inovar, para crescer profissionalmente, alcançando assim um maior número de pessoas.
É importante nos dias de hoje nós nos atualizarmos e utilizarmos dessas estratégias de marketing. Estratégias de marketing do joelho e evidência, que vem me ajudando muito nessa nova trajetória da minha vida como fisioterapeuta, e que eu queria indicar isso para vocês e falar um pouco do que eu ganhei com isso e do que vocês também podem ganhar com isso, que isso é totalmente alcançável para todos nós. Foi um divisor de águas, principalmente do produto final, que é a captação do cliente. Todo mundo acha que sabe fazer esse marco. Eu também achava que sabia fazer. Pra mim é muito fácil gravar esse vídeo. Por quê? Porque o meu coração ele transborda de gratidão por tudo que eu aprendi. O meu público antes acabava sendo profissionais, só que não eram os profissionais que iam querer o meu serviço. Eu não tinha a menor noção do que era marketing para fisioterapia. Inclusive eu tinha muitos preconceitos em relação a algumas propagandas que eu via nas redes sociais. Mudando muito e ampliando muito o meu conceito da divulgação dos meus serviços, da valorização do meu trabalho. Eu acabei nesse período da pandemia aumentando em mais de 20% o número desses seguidores. Também tive a coragem, de abrir o meu Instagram profissional. Eu perdi o medo, inclusive, de falar mais superficial, na linguagem que o paciente entende, porque hoje, se você está fora do mercado online, você está fora do mercado, está fora do jogo. A nossa agenda nesse tempo de pandemia, muito procurada, quase praticamente sem vaga. Eu tenho certeza que esse investimento vai valer super a pena. Fica aqui a minha recomendação e, sem dúvida nenhuma, você vai colher os frutos disso.